pode produzir, vai perder de novo. E se o Vasco não tirar o pé, pode até ser que o São Paulo seja humilhado essa noite aqui, né? Salve, salve, nação vascaína! O que foi esse jogaço, hein? O gigante da colina mostrou sua força e venceu o São Paulo por 3-1, deixando claro que a nossa estrela brilha mais forte do que nunca. Mas será que a mídia paulista ficou em silêncio? Ou teve muito o que dizer sobre a atuação avassaladora do Vasco? Qual será o impacto dessa vitória na caminhada do nosso time no campeonato? Vamos conferir agora como os jornalistas paulistas reagiram a esse resultado histórico? Então fica com a gente, porque tem muita análise e opinião vindo por aí. Bora lá! Alicia, e aí você tá entre Mili e Renan? Você tá mais para que lado? Mais mérito do Vasco ou desmérito do São Paulo? Olha, Domi, é difícil fazer essa escolha, mas mais mérito do Vasco, né? Acho que sempre o mérito maior é de quem vence. Então, boa noite para você, para mim, para o Renan, todas e todos que estão aqui com a gente hoje. Eu sempre acho que também um time, quando tem muita falha individual, é também responsabilidade do adversário, né? É a pressão que gera esse apagão coletivo, porque o São Paulo começou a errar muito, né? O Arboleda errou, o Alan Franco errou, o Rafael errou. Né, uma sucessão de falhas desse time do Zubeldia, que a gente, né, não vê com tanta frequência, que para mim também é mérito do esquema armado pelo Diniz. Né, o time pressionado acaba cometendo mais erros. E também muito eficiente, né, nesses contra-ataques. Né, um lance lindo no gol do Ryan, uma jogada toda muito bem construída. E eu acho que assim, tem pouca coisa mais bonita no futebol brasileiro do que o dinizismo quando ele dá certo. Né? É uma das muitas discordâncias que Mili e eu temos na vida, é o dinizismo. Mas nas noites em que ele dá muito certo, como hoje, de fato, é uma lufada de ar fresco em jogos muito ruins. Né? Grêmio e Corinthians foi um jogo bom durante talvez 30 minutos, mas o segundo tempo foi ruim. A maior parte dos jogos, né? Cruzeiro e Vitória também foi um jogo duro, até por causa da condição do gramado. E aí, de repente, você vê um time voando, que, como a Mili disse, é o mesmo time que estava com aquela sensação na mão do Carille de que ia de novo brigar ali na parte de baixo da tabela. E hoje é um time que pode tranquilamente sonhar com uma Sul-Americana, de repente até beliscar uma vaga para Libertadores. A questão é se vai conseguir sustentar isso. Mas termina essa primeira fase da temporada muito bem, e o São Paulo termina muito pressionado. Assim, tenho minhas dúvidas do quanto a fritura do Zubeldia não vai reacender com tudo dentro do Morumbi nesse momento, depois de uma derrota e depois de uma noite com a torcida gritando o time sem vergonha. É bem interessante o quanto o São Paulo vai mal no Campeonato Brasileiro e consegue se sustentar na Libertadores. Fico curiosa para ver o que vão trazer as próximas 48 horas do São Paulo, aí antes da parada do Mundial. Você tá falando, né, como é que vai ser a fritura? A fritura aqui no nosso chat já começou, Alicia. Ó, o Ferdinand, que tá sempre aqui com a gente, já mandou. Zubeldia precisa cair, Renan. A gente já viveu esse momento juntos aqui no Fim de Papo, hein, Renan? A fritura do Zubeldia. Aí passou, agora parece que voltou com tudo. E teve algumas semanas atrás, num jogo da Copa do Brasil, que não era você que estava aqui na apresentação, como nossa âncora, era a Luísa, e o São Paulo venceu o Náutico. Ela perguntou para mim, agora o Zubeldia tem tranquilidade? Eu falei, tem até 6h30 do sábado, quando jogaria contra o Mirassol e perdeu também no Morumbi. Então o Zubeldia, ele sempre viveu o próximo jogo. Ganhou, tem um respiro. Perdeu, é a pressão. Só que é o seguinte, foi criada uma narrativa, né, aquela narrativa de o elenco é curto, o elenco é limitado, muitos jogadores para sustentar uma limitação, na minha avaliação, uma limitação de leitura de jogo do Zubeldia, né? Eu entendo que quando o treinador não tem as opções para executar aquilo que ele tem como convicção de modelo de jogo, ele tem que variar. E o Zubeldia, ele tem sido no São Paulo completamente o contrário do que a Mili falou a respeito do Diniz. O time do Diniz não teve, no jogo de hoje, só uma forma de jogar. Teve um momento de baixar a linha e sair no contra-ataque, teve um momento de pressionar, teve um momento de propor o jogo. E o Zubeldia, ele o tempo todo, desde que chegou no São Paulo, ele está limitado a um modelo de jogo. Sendo que você não tem jogador para executar aquilo. Muda, varia, bota 3 zagueiros, povoa o meio de campo, sai dos extremos, ele
ele é tão convicto nessa formação tática que ele coloca laterais para fazer a linha da frente, prejudicando, obviamente. Na Libertadores, em alguns momentos deu certo, e a Alicia fez essa pergunta, né? Essa indagação, como que o São Paulo vai tão bem na Libertadores e tão mal no Campeonato Brasileiro. A gente tem que ser sincero em dizer também que os times da Libertadores, os que o São Paulo enfrentou, são muito mais limitados, por exemplo, que o Vasco. Muito mais limitados, por exemplo, do que o Mirassol, que faz uma belíssima campanha, as mãos sob o comando de Rafael Guanais, entendeu? Então passa por isso também, né? Essa limitação, essa narrativa foi para sustentar uma limitação, na minha opinião, do Zubeldia, que não variou em momento nenhum. Ele tinha, dentro do elenco, mesmo com vários jogadores machucados, opção de jogar com 3 zagueiros, um 3-4-3, um 3-5-2, ou colocar mais um no meio de campo. Pô, a gente vai jogar contra o Bahia, que controla o jogo, contra o Flamengo no Maracanã. Pô, vamos colocar mais um jogador no meio de campo. Ele não fez isso. Sabe? Técnico que não tem. O São Paulo não tá jogando nada já faz bastante tempo, né? Eu acho que assim, os desfalques pesam, a gente, lógico que sempre tem que colocar em perspectiva, mas a cada dia que passa as desculpas têm cada vez sido menores, né? Porque os enfrentamentos são contra adversários que não são potências. Mirassol veio aqui, deu totó, o Vasco tá dando totó. Então, tirando o Bahia, que hoje é um time muito melhor que o São Paulo, e é natural o São Paulo perder pro Bahia, Vasco, Mirassol, eu acho que colocam aí um ponto maior de questionamento no trabalho, né? O nível é assustador, o nível do trabalho é assustador. E é aquela coisa também, assim, tá com a convicção abalada, tem que ser amanhã, porque vai ter um mês pra treinar. É isso que eu ia falar. Não vai esperar voltar pra na próxima porrada tirar, entendeu? Então tem que ver a convicção também na conversa com o grupo e tem que fazer uma leitura. Já entregou o máximo? As ausências pesam tanto assim? Aí é algo que tem que ser avaliado. Mais 3 de acréscimos de amarelo pro André Silva, centroavante do São Paulo, por uma falta boba no campo de ataque. Vai ter, Né, uma outra estocada tentativa com o Luca, mas depois dos 10 minutos ali, quando o Vasco se estabeleceu, encaixou bem a marcação, conseguiu sair jogando, aí foi um domínio total e absoluto, né? Foi muito melhor na primeira parte o time treinado pelo Fernando Diniz, né? Muito, muito superior mesmo. Acho que o primeiro gol é uma aula de saída da defesa para o ataque contra uma pressão muito mal ajustada e frouxa. E o segundo é o time competir, tentar ir até o final, né? E vai brigando, até que consegue. Depois de construir um lance bonito, né? Vai brigando, até que consegue marcar o gol com o Nuno Moreira, né? Então, muito, muito melhor o Vasco. E o São Paulo sem perspectiva, né? São Paulo vem de 3 resultados ruins, mas mais do que isso, que é um aspecto que eu particularmente prefiro olhar para avaliar um time de futebol, o desempenho é péssimo, né? Contra o Mirassol, o time jogou muito mal. Contra o Bahia, jogou muito mal e perdeu esses 2 jogos. E hoje aqui, cara, salvo algo que só o futebol mesmo pode produzir, vai perder de novo. E se o Vasco não tirar o pé, pode até ser que o São Paulo seja humilhado essa noite aqui, né? Como já foi um pouco no primeiro tempo. Então, assim, é algo para se pensar. É algo para se pensar aí para a sequência, para o restante do ano. Eu, sinceramente, acho que as desculpas acabaram, né? Os desfalques pesam, é ruim não ter o Oscar, é ruim não ter o Lucas, só que também não é que tem, assim, eu, Gabriel Sá, Ricardo Senna e Fernando Camargo à disposição, né? Tem bons jogadores. E com os jogadores que o São Paulo tem à disposição, dava para jogar mais. Dava para jogar muito mais do que o time está jogando. E hoje, assim, os últimos jogos mostram, eu acho que hoje é um alerta ainda mais claro. Se mantiver do jeito que está, o trabalho, o desempenho, o nível, vai brigar muito para não cair e podendo até, quem sabe, ter pela primeira vez na história um rebaixamento decretado.